Qual deve ser a postura das igrejas nas cidades? Qual deve ser a postura das igrejas com relação às pessoas que habitam nas cidades? Essas são as respostas que nós queremos apresentar através da obra do pastor Ariovaldo Ramos, A Ação da Igreja nas Cidades. Bem, a obra é essa. Ela não impressiona pela aparência, mas sim pelas verdades profundas que aborda. O pastor Ariovaldo Ramos, ele cobra uma postura mais presente das igrejas nas cidades, com as pessoas. O pastor Ariovaldo, ele defende que as igrejas, elas devem ser solução para as cidades e não o reflexo das cidades, que as igrejas têm responsabilidades em todas as facetas presentes nas cidades onde se localizam, e que as igrejas devem estar presentes, onde o faminto, em todas as nuances da fome, encontra alimento, onde o doente encontre cura para todas as suas doenças. O pastor Ariovaldo Ramos, nessa obra, ele deixa implícito que as pessoas não devem ser consideradas, não devem ser vistas como números, somente como números, mas elas devem receber da igreja a devida atenção por aquilo que são, indivíduos. Ele afirma que as tradições devem dar espaço às estratégias que alcancem êxodo nas inúmeras mazelas que se apresentam nas cidades. O autor, ele chama atenção também para que a igreja se faça presente com ações sociais, mas não com o assistencialismo. O pastor Ariovaldo Ramos, ele aborda que ele afirma que os indivíduos, eles têm fome em 4 focos: fome fisiológica, fome social, fome existencial, como resultado de uma guerra presente nas cidades. Uma guerra ética, que todo aquele que tenta agir eticamente, ele enfrenta uma guerra. Por exemplo, seus valores acabam tendo de ser relegados a segundo plano. Se o indivíduo insiste em ser ético, terá de andar nos limites da ética, pois na cidade os valores são de guerra, ou seja, o sujeito enfrenta uma guerra nas cidades, e a igreja deve estar presente nesse contexto. As igrejas locais, ele afirma, devem assumir uma postura de gratidão por aquilo que elas receberam de Deus, pelos seus recursos que Deus lhe proporcionou. Mesmo que sejam poucos, mesmo que sejam escassos, as igrejas devem ser gratas por aquilo que têm, e com esses recursos devem ser atuantes. O Ariovaldo Ramos, ele defende que as igrejas precisam se fortalecer, pois enfrentam uma batalha espiritual contra forças malignas, estruturadas nas cidades, e que as igrejas devem denunciar profeticamente esse mal estrutural. Que as igrejas, elas estão numa situação que envolve a todos e a ninguém isenta. Ele afirma que todos estamos envolvidos na situação das cidades e que todos nós temos culpa, se não por ser atuantes no pecado, temos culpa por sermos omissos. E que a igreja não pode se dar a esse luxo.
e que a igreja não pode se precipitar, mas que a intercessão da igreja pode deter a mão de Deus em relação a algum juízo iminente. O pastor Evaldo, ele afirma que Jesus, remetendo ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus ele já vinha cansado das suas tarefas de se doar à população, e que ele encontrou uma multidão faminta, e que ele se sacrificou, se sacrificou pela multidão, no caso de se doar já estando exausto, ele se doou, e que ele aceitou a multidão, amou, ensinou, curou e satisfez a necessidade da multidão, e que dessa mesma forma a igreja deve atuar. Ele demonstra uma grande preocupação, porque ele diz que nas igrejas tem adentrado muitas pessoas ricas, e que isso é bom, mas que essas pessoas não estão sendo discipuladas da forma correta, porque elas chegam na igreja e precisam aprender que elas importam não pelo que elas têm, mas pelo que elas são, e que elas chegam na igreja imaginando que pelo seu poder aquisitivo elas terão peso de decisões nas igrejas, e ele denuncia essa também, entre muitas denúncias, essa é uma que ele pega, ele cobra bastante. Ele afirma que o projeto dele para as cidades é a Nova Jerusalém, e que o projeto dele, longe de ser utópico, vislumbra uma cidade onde o resultado da ação da igreja vence todas as barreiras, e que ao invés das igrejas ficarem se digladiando entre si, deveriam se destacar pela praxis cristã, e que apenas a praxis cristã já resolveria os problemas das cidades. Então, essa é a obra do pastor Evaldo Ramos, somente alguns comentários. Essa obra, eu vou deixar aqui também a resenha em forma de texto na descrição do vídeo. O mesmo conteúdo em texto se encontra no meu blog, eu vou deixar o link aqui, e eu vou deixar também o link de como fazer para comprar o livro. Eu não estou ganhando nada com isso, é somente uma forma de te ajudar, se você se interessar em desfrutar dessa leitura. Dessa forma, um grande abraço e que Deus te abençoe.